seja bem-vinda, seja bem-vindo, você que acompanha a programação aqui do Amazonsat. Estamos começando mais um Acelera Amazônia, que você já sabe, é o nosso programa que fala sobre empreendedorismo, tecnologia e inovação também. No programa de hoje a gente vai apresentar alguns cases de mulheres empreendedoras que estão desenvolvendo projetos super inovadores aqui na nossa terrinha. E se você quer acompanhar todos os episódios do Acelera Amazônia, é só dar uma chegadinha lá no YouTube ou então acompanhar as nossas redes sociais. E você pode também mandar a sua sugestão de pauta. A Amable Kelly é formada em nutrição e acredita muito no poder de uma alimentação funcional a partir do pão nosso de cada dia. Ela utiliza uma técnica diferenciada de fermentação. Vamos conhecê-la? Na realidade, eu fiz a faculdade, eu saí com o intuito de montar consultório, só que quando eu cheguei no mercado de trabalho eu descobri que aqui em Manaus o foco é segurança alimentar. Então o nutricionista sai da faculdade achando que vai abrir um consultório logo em seguida. E na realidade ele vai para uma cozinha industrial gerenciar e a gente não é preparado para isso. Esse aqui é o nosso fermento natural, ele é apenas farinha, água e tempo. Então ele já tem 3 anos que a gente usa ele e toda vez que a gente vai fazer pão, ele precisa fermentar no mínimo 4 horas ou até chegar no topo. Então a internet na realidade para mim foi uma aliada. No momento em que eu não podia ir lá fazer um curso ou então ir lá descobrir aquele produto. Então a internet me possibilitou descobrir um produto diferenciado para trazer para Manaus. Nosso intuito na realidade não é só a venda do pão em si, é que as pessoas consigam fazer uma alimentação mais saudável buscando produtos de qualidade que a gente não encontra aqui em Manaus. Um produto com alto teor de proteína, que hoje as nossas farinhas, para fazer esse pão, ela precisa de um alto teor de proteína. E eu não uso melhorador, a gente não usa. E tudo é natural. Então, um pão de cenoura, a gente faz uma prensagem a frio da cenoura. Um pão de beterraba, a gente usa uma máquina para fazer a prensagem a frio. Não leva nenhum tipo de água, é só o sumo da cenoura, o sumo da beterraba. Então a gente procura ir nessa linha que falam que é slow food, né? A gente procura ir nessa linha do mais natural possível e comprar dos nossos fornecedores da feira de orgânico. Nos primeiros 9 meses de 2020, o número de microempreendedores no Brasil teve uma alta de 14,8%, segundo dados da Agência Brasil, impulsionados principalmente pela crise instalada por conta da pandemia do novo coronavírus. Muitos brasileiros têm aderido ao empreendedorismo e não necessariamente por vocação, mas por necessidade. E para dar um empurrãozinho nessa demanda, empresas gigantes têm investido nesse setor, como é o caso do Consulado da Mulher, uma iniciativa que ajuda mulheres empreendedoras em vários locais do Brasil. O Consulado da Mulher, ele tem sido assim nosso braço direito, porque, por exemplo, a gente tem 2 vezes na semana a gente tem oficinas. Ou é oficina com eles focado a questão de precificação, a questão de sonho, a questão de como administrar, ou algo voltado para a pandemia, como a gente reinventar o empreendimento para suprir essa necessidade em momento de pandemia. Quando a gente começou, acho que só tinha uma empresa que trabalhava com isso e o pequeno não trabalhava. E a gente veio com uma proposta diferente para trabalhar e a gente foi procurando artifícios de empreender. Então a gente acredita hoje, a gente sempre conversa sobre isso, que empreender é você buscar mesmo. Você não vai diminuir sua carga de trabalho. Ontem, 3 horas da manhã, a gente estava aqui trabalhando. Então não vai ser diferente, mas é algo que se for com prazer e que você encontrou aquilo que você quer fazer, você vai fazer, independente do horário, independente do que você precise fazer. E não só produzir, a gente quer trazer essas farinhas para que pessoas também possam fazer o seu próprio pão em casa. Então, assim, para o nosso empreendimento, a gente trouxe essa questão não só da segurança alimentar, mas a questão nutricional, porque a gente também busca tanto a segurança alimentar, quanto um produto nutricionalmente rico. Então a gente não quer só produzir pão, a gente quer produzir algo que eu possa levar para aquela pessoa e ter algum benefício. Então a segurança alimentar ela é imprescindível, porque você precisa treinar a tua equipe. Hoje somos só eu e o meu esposo, mas a gente precisa treinar essa equipe. Mas a preocupação também com o que vai dentro daquele produto é importante também.
Então a gente está tendo esse suporte, não só a questão de conhecimento, mas também a questão financeira. A gente teve esse suporte deles também. E eu estou tentando entrar nesse mundo. Eu estou buscando cursos para eu ter como falar com esse cliente, como fazer com que ele me ouça através... Hoje a gente trabalha especificamente mais focado no Instagram, a gente usa Facebook também, mas é mais o Instagram e o WhatsApp. E a gente tenta aproximar esse cliente através... Hoje a gente está estudando que não é só postar uma foto de um produto para você vender, mas que é uma troca de conhecimento, é você passar para o teu cliente o que é aquele produto de verdade, é você ensinar receitas de como consumir aquele produto. Então, assim, a gente está entrando nesse mundo agora. No programa de hoje, a gente está abordando sobre empreendedorismo feminino. E se você quer conhecer os outros temas do Acelera Amazônia, é só acessar o YouTube ou então nos acompanhar nas nossas redes sociais, em que você pode também mandar a sua sugestão de pauta. Agora a gente vai para o quadro Polo Digital de Manaus, em que a gente vai apresentar a Lisandra, que é especializada em desenvolver o nosso potencial tanto pessoal quanto também profissional. Vamos conhecê-la? Olá, eu atuo há 23 anos como psicóloga e meu nicho principal durante esses anos todos foi muito a parte de gestão de pessoas com pequenas e médias empresas. Então eu auxiliava, orientava, fortalecia as pessoas, equipes para se desenvolverem. E em 2009, quando eu vim para Manaus, eu adquiri um novo papel e mais conhecimento ainda e mais vivência ainda, que foi como empreendedora. Eu assumi um negócio junto com meu marido, que trabalhava na área já tinha muito tempo, na área de alimentação. E o tempo foi passando, as dificuldades, a rotina e ao mesmo tempo a minha própria necessidade de novos desafios me fez em 2017 buscar a formação em coach. Comecei com o método CIS e terminei com a minha formação de Master Coach. Na verdade terminei não, né, gente? Porque a gente passa a vida inteira estudando. E foi fantástico, foi uma transformação, eu criei um novo estilo de vida. Eu de verdade reestruturei minha carreira, minha vida pessoal, como mãe, como esposa. E especialmente eu decidi que de agora em diante eu também ajudaria as pessoas, especialmente as mulheres, a encontrarem, a se fortalecerem sua identidade para lidarem com a rotina pesada, com as responsabilidades e com as ansiedades do dia a dia. Muitas pessoas me perguntam qual é a diferença entre a psicologia e o coach. Bom, a psicologia, ela identifica os processos e ela faz uma análise profunda do ser humano, visando entender, detectar processos patológicos, traumáticos profundos, né? Já o coach, ele não é clínico. O objetivo dele é utilizar ferramentas mais estratégicas para despertar o potencial das pessoas, né? Para que elas pratiquem novos hábitos e alcancem metas e objetivos, tanto pessoais quanto profissionais. Ambos trabalham com comportamento, mas cada um usa uma estratégia diferente. Segundo dados do Instituto Kantar, 20% das mulheres no Brasil têm autoestima abaixo da média, o que não é considerável saudável para o bem-estar das mulheres aqui no país. Essa pesquisa do Instituto Kantar elencou também quais são os principais motivos pelo qual a autoestima das mulheres brasileiras está em baixa. E o principal deles é justamente a falta de autonomia financeira, com 24%. Em seguida, com 23%, é a falta da liberdade corporal e sexual das mulheres. Em 22%, é a falta da liberdade de expressão das mulheres no Brasil. Em seguida, com 16%, é a falta de representatividade. E, por fim, 15% é a falta de conexões sociais. A pandemia, gente, ela veio realmente para fazer uma reestruturação da nossa vida, né? Veio para a gente fazer realmente uma ressignificação. Porque se você não fizesse uma reengenharia dos teus hábitos, da forma de conduzir teu negócio, da tua relação com tua família, tudo ficaria muito mais complicado. Então foi justamente essa necessidade que me fez desenvolver mais ainda um trabalho direcionado para as mulheres, para que elas olhassem para dentro delas mesmo e encontrassem a força necessária para vencer a ansiedade, que
que a pandemia gerou dentro de cada um de nós, para resgatar a sua autoestima, para fazê-las elas enxergar, ao invés do problema, a solução, né? Ter um foco direcionado e ajustado para o seu negócio. E especialmente, gente, ter uma visão positiva de futuro. Eu falo assim, sempre ter muita fé. Porque em tempos de pandemia, tudo vai depender mais ainda do teu foco. O que você está buscando? O que você está acreditando em você? Então, se você não consegue sozinho, busca ajuda. Isso faz me lembrar de uma empreendedora do ramo da beleza que me procurou, agenda vazia, crise financeira muito alterada, estressada, e depois do curso Poder da Ação, ela mudou seu comportamento que estava destruindo os seus resultados. E foi muito interessante porque a mudança foi imediata. E ela me disse assim, ainda bem que quando veio a pandemia eu dei conta de superar e de criar novas estratégias. Sabe o que ela fez? Ela investiu mais, ela foi buscar novos produtos para trazer, ela não desacreditou no negócio dela, ela realmente entendeu que a responsabilidade de mudança e de superação é individual. Então esse é o meu convite que eu faço. É possível você focar na solução e encontrar o melhor caminho para empreender e ser uma profissional, uma mãe, uma mulher de sucesso. Eu utilizo a metodologia do coaching integral sistêmico, no qual o ser humano ele é visto e desenvolvido em todas as áreas, sistematicamente, né? Ou seja, não dá para focar só no trabalho e esquecer a família, ou focar no financeiro e esquecer que tem que desenvolver o intelectual, o social, o espiritual. Então, se você vê a pessoa focada numa única área, ela acaba gerando resultados disfuncionais. E pasmem, a maioria das dificuldades das pessoas, o que travam as pessoas, está no lado emocional. Por isso que a gente desenvolve muito a inteligência emocional. Ou seja, as nossas decisões elas são motivadas pela emoção. O lado racional, ele idealiza, ele planeja, mas quem realiza é o emocional. E é por isso que às vezes no início do ano tem aquele tanto de metas, eu vou fazer isso, eu vou emagrecer, eu vou comprar minha casa, eu vou economizar, e no final do ano a pessoa não consegue. Por quê? Porque ela tem que ter a motivação certa e o direcionamento para romper algumas crenças limitantes que a impedem de desenvolver. Mas é claro que esse ano nós tivemos a questão da pandemia, que travou muito mais pessoas, enquanto outras estavam fortalecidas, com sua identidade muito fortalecida, e ela conseguiu ver, naquele maré de tantas dificuldades, um caminho a trilhar, né? Então é isso que eu trabalho nos meus cursos, essa reestruturação da identidade, essa ressignificação emocional da pessoa, como é que ela é, quais são as forças internas que ela tem, né, para vencer o comodismo, para superar a ansiedade, a procrastinação, o desânimo e aí alcançar a alta performance. Então esse trabalho que eu venho executando nos meus cursos, no atendimento individual e no atendimento em grupo, é a pessoa partir para a ação. Ainda falando sobre oportunidades imperdíveis, conheça essa na área da educação, que é mais flexível e vai te ajudar muito na sua qualificação profissional. Se você está procurando cursos com certificação nacional e flexibilidade de horários, onde você pode escolher o seu ritmo de aprendizado, a Escola Interativa Senac é a melhor opção. A modalidade de ensino também possui cursos direcionados para o público infantil, cursos para idosos que buscam interação com o universo digital, gestão de e-commerce, técnicas contábeis, técnicas de gerência, além de cursos de informática, criação de games, criação de artes gráficas e departamento pessoal. O que eu mais tenho gostado no curso é justamente a questão da flexibilidade do horário. E o que eu mais tenho aprendido são como mexer no Word, Excel e os aplicativos essenciais para a área profissional. Eu vim para o curso para me qualificar profissionalmente para o mercado e eu sei que ele vai abrir muitas portas no mercado. Essa modalidade ela tem sido bem legal para mim, uma experiência interessante porque eu posso fazer meu horário, eu venho o horário que eu quiser. Eu venho mais pela parte da manhã, mas se ocorrer um imprevisto eu posso vir à tarde também. E eu tenho aproveitado bastante os assuntos e está sendo bem proveitoso para mim. Além de Manaus, a Escola Interativa do Senac está presente em Quari, Manacapuru, Itacoatiara, Parintins e Tefé. Agende já a sua aula experimental grátis. E
E agora a gente vai conhecer a Leda Burger, que é diretora executiva do Instituto do Consulado da Mulher. A Leda vai falar pra gente como uma iniciativa privada pode ajudar, pode contribuir para diminuir a desigualdade de gênero no empreendedorismo. Vamos lá? O Instituto Consulado da Mulher é a principal ação social da marca Consul. Como o próprio nome já diz, é a Consul ao lado da mulher. A fundação do consulado ocorreu em 2002, na cidade de Rio Claro, em São Paulo. E no período de 2002 a 2008, a gente expandiu a atuação para Santa Catarina, em Joinville, para São Paulo, capital, e também para Manaus. A partir de 2009, nós ampliamos a nossa atuação para todo o território nacional, fazendo parcerias com outras entidades sociais que também apoiam mulheres. O empreendedorismo feminino é a nossa principal causa, é o foco de atuação. Nós compreendemos que, através do empreendedorismo, a pessoa se capacita para conseguir gerar renda. E a renda, ela é um divisor de águas. É através da renda que as pessoas conseguem ter acesso a coisas básicas como alimentação, educação, saúde, enfim, a ter acesso a uma qualidade de vida digna. O processo se dá por meio da capacitação de mulheres empreendedoras para a gestão dos seus pequenos negócios. Então, essa capacitação e este acompanhamento que a gente faz para os empreendimentos, nós chamamos de assessoria. O intuito desse trabalho é que as mulheres se sintam mais confiantes para empreender. Então, aquela dona de casa que às vezes faz salgadinho para fora, que faz bolo para vender, que faz docinhos para festas, que entrega cestas de café da manhã, muitas vezes ela não se enxerga como uma empreendedora, ela acha que ela é só uma dona de casa e por conta disso acaba talvez não focando tanto e não conseguindo desenvolver o seu negócio e fazê-lo ampliar. Então, quando a gente fortalece a autoestima desta mulher e transmite para ela ferramentas de gestão, ela se empodera e ela começa a se enxergar de uma forma diferente, como empreendedora, como empresária, como dona do seu próprio negócio e dona da sua própria vida, né? E com a renda desses empreendimentos, melhora a condição de vida da própria mulher, da sua família, da sua comunidade no entorno, enfim, é o desenvolvimento social como um todo. Em 18 anos de história, o consulado já beneficiou mais de 35 mil pessoas em 169 cidades brasileiras, 23 estados, ou seja, praticamente todo o território nacional, né? Somente no ano passado, em 2019, foram 560 empreendimentos assessorados, que geraram juntos um faturamento, um impacto na economia de 9,2 milhões de reais. Em Manaus, apenas em Manaus, foram 94 empreendimentos e 127 empreendedoras, 127 mulheres beneficiadas pelo processo. Dentro da nossa metodologia de atuação, a gente aborda alguns temas que são específicos para a boa gestão dos negócios. Então, nós tratamos de temas como gestão financeira, marketing, vendas, gestão de pessoas, formalização, que é um grande desafio. Normalmente os empreendimentos começam na informalidade. Quando começa a produzir, começa a experimentar, ele é informal. Mas para poder crescer, tem que ter um CNPJ, tem que poder emitir nota fiscal. Então nós também apoiamos, acompanhamos e orientamos nessa transição, em como se formalizar como empreendimento. Como resultado dessa atuação, nós temos alguns indicadores que a gente mede, acompanha ao longo do tempo. E o indicador que particularmente me enche de orgulho é ver o impacto real na renda das pessoas. Além da autoestima, além da felicidade que as pessoas sentem em serem autônomas, em serem donas do seu negócio, a gente verifica um incremento real na renda que é superior a 50%. Então é um aumento de renda muito significativo e que faz diferença no dia a dia, com certeza, e na qualidade de vida das pessoas, né? A partir deste ano, a gente está tendo um cenário muito atípico por conta da pandemia. Isso exigiu da gente algumas adaptações e algumas ações. Então, a primeira ação que nós fizemos foi fazer aportes financeiros para aquelas empreendedoras que estavam em situação de maior risco.
para que elas conseguissem subsistir, manter o seu empreendimento aí no primeiro período onde a economia estava travada, tudo parado e a gente não conseguia deslanchar e não conseguia vender, né? Então, os pequenos negócios, como eles normalmente não têm capital de giro, eles têm mais dificuldade em se manter num período como esse. Além desse aporte financeiro, nós também iniciamos um processo muito intenso de mentoria. Então, convidamos mentores e mentoras, além da equipe técnica profissional do próprio Consulado da Mulher, nós convidamos mentores que estão sendo funcionários da Whirlpool, que são voluntários, atuam voluntariamente, amigos, familiares, especialistas, que fazem um acompanhamento direto com cada empreendimento durante todo esse período, independente da pandemia. Então, esse acompanhamento ele pode ser individual, ele pode ser coletivo, em grupo. Ele é feito pelos canais virtuais, por WhatsApp, por vídeo, por conversa telefônica. O importante é que haja essa proximidade, que não se perca o vínculo, até para que as pessoas não desanimem enquanto essa situação, essa pandemia não se resolve, né? Todas as sessões que a gente conduz de formação com elas são específicas para a necessidade daquele negócio em particular. Então, a gente avalia junto com a empreendedora quais são os pontos de desenvolvimento, os pontos frágeis que ela mais precisa de atenção, e é exatamente nesses pontos que a gente atua para garantir o desenvolvimento do negócio. Para mais informações, pode-se consultar o nosso site www.consuladodamulher.org.br. Eu comecei a fazer din-din por conta do desemprego. Eu e meu esposo, a gente não tinha trabalho, nenhum tipo de renda. Então a gente decidiu fazer din-din simples, né, pra gente comprar o pão de cada dia pra gente. Ele foi fazer mototáxi e voltou com R$90. Eu peguei os R$90 e investi no din-din simples. Foi aí que eu comecei a empreender. É até engraçada a história. Eu fiz uma cirurgia e aí eu fiquei sem poder fazer o din-din simples. Aí eu decidi inovar. Eu falei, não, eu tenho que voltar com tudo. Eu tenho que fazer alguma coisa diferente, né, para atrair meus clientes. E aí foi aí que surgiu o novo conceito de din-din. Eu pesquisei na internet, no YouTube, fiz testes. Tudo isso eu estava operada de cama testando, né? Pesquisando, escrevendo. E quando me recuperei, fiz os primeiros testes. E daí veio o din-din da Mila, que eu criei essa marca, né? Em homenagem ao meu pai, milanês, e a minha filha Mirella, que era bebezinha na época que eu me operei, né? E foi isso. Eu comecei no Facebook, né? Nos grupos. Aí eu entrei no Consulado da Mulher e eu descobri a importância do marketing, né? Para uma marca. Foi então que eu comecei a fazer o meu Instagram. Eu criei o Instagram do din-din da Mila. E hoje, graças a Deus, a gente tem tido bastante retorno nas redes sociais. Assim, eu aprendi que vender um produto na verdade, empreender é mais do que vender um produto, né? Que a gente vendeu uma marca. Então, a minha marca, ela estava sendo muito copiada nas redes sociais. Eu tive que registrar minha marca com medo de perder ela, né? Carregar ela no bolso e dizer, não, essa marca din-din da Mila é minha. Então a gente fez isso, a gente arriscou na pandemia e investimos nisso. Não foi barato pra gente, né? A gente tinha um fundo de reserva, a gente usou para isso. E a gente achou de suma importância investir nisso. Muitas pessoas me perguntam, Mila, tu produz sozinha? Antes da pandemia eu não produzia sozinha, eu tinha uma auxiliar. Eu mandei ela para casa, né, por conta disso. Porque a minha produção é em casa. Então tem minha família, meus filhos, minha mãe, né? Então, pro cuidado de todos, dos meus clientes, eu faço a produção sozinha e quem faz as compras do empreendimento é meu esposo. A gente decidiu humanizar nosso atendimento, porque muitas empresas, muitos pequenos negócios usam muito a comunicação virtual, né? Clique 2, peça aqui o Sabotal, clique 3. Não, com a gente é humanizada. Eu tento ao máximo mimar meus clientes com bombons, com esse brinde aqui eu criei pelos 3 anos de marca que a gente fez esse mês de setembro.
Eu criei esse mimo para os meus clientes e eu fiz um recadinho, eu que criei da minha cabeça todas essas palavras aqui e imprimi. Eu mesma cortei, eu mesma assinei com a minha letrinha, para os meus clientes se sentirem mais amados, mais acolhidos e verem quanto eles são importantes para a nossa empresa. Muito obrigada a todas e a todos que nos acompanharam aqui em mais uma edição do Acelera Amazônia, hoje falando sobre empreendedorismo feminino. Acompanhe, continue aí acompanhando a nossa programação do Amazonsat, que é a cara e a voz da Amazônia. Em breve a gente volta com outros cases, projetos que estão sendo desenvolvidos aqui na Amazônia. Até mais!